Pois bem, a gente vai começar aqui com as apresentações, primeiro com a professora Carmen, rapidinho aqui, para dar início. Então a primeira fala sou eu? Tá. Aí depois... eu falo aí, você fala aí. E aí depois a gente retoma, né? Então, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite que me foi feito pelos alunos aqui representados por João Pedro, não é? Em nome do DCE. Também parabenizar o DCE por essa importante iniciativa, né, de designar após discussão e decisão em assembleia esses 2 dias que ficaram intitulados de Mobiliza o UESP, né, para que a gente coloque em pauta, né, as discussões inerentes à nossa instituição, sobretudo naquilo que mais nos afeta, né. E é até difícil falar daquilo do que mais nos afeta, porque são tantas questões, né, mas a gente vai precisar pontuar sobre algumas delas. E essa mesa ela vai tratar mais especificamente da questão da assistência estudantil, né? Mas como nós ainda vamos fazer essa discussão um pouco mais demorada, eu vou agora passar o microfone para o professor Paulo Henrique, para que ele faça também as suas considerações iniciais e depois a gente volte para o debate, tá bom? Bom, então, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, professora Carla, professor Napoleão aqui presente, demais colegas, né? E a gente está para discutir a questão realmente da assistência estudantil, que é um ponto extremamente sensível de qualquer instituição de ensino superior, notadamente instituições de ensino pública, tá? Que o perfil socioeconômico do alunado da UESP mais que justifica uma política agressiva da administração em relação à política estudantil, porque a condição de vulnerabilidade presente em alguns estudantes da universidade se faz bem maior do que em outras instituições, né? Então, eu acho que esse deva ser assim, um olhar diferenciado, porque são essas políticas que garantem, muitas vezes, a fixação do estudante no curso e, inclusive, a conclusão do curso. Então, a mesa vai tratar basicamente da temática e eu acho que vai gerar um debate até bastante enriquecedor. Pois bem, eu vou falar aqui um pouco a respeito, antes de entregar a palavra para a professora Carla. Essas questões de política de assistência estudantil aqui na nossa universidade, creio que a maioria da gente são filhos de trabalhadores que realmente precisam de um apoio financeiro por parte do governo do Estado e que a gente não vê isso aqui na nossa universidade. A gente pode citar aqui também problemas de evasão. Eu não sei se o professor Paulo Henrique tem esse dado, sabe de alguma pesquisa, questão de evasão na UESP, do alunado na UESP. Se ele tiver, pode falar melhor na fala dele, mas pelo menos o que a gente vê aqui na nossa realidade do campus de Picos é uma alta evasão dos nossos alunos em determinados cursos. A gente pode citar aqui o curso de enfermagem, que a taxa de evasão para a Universidade Federal é enorme, porque eu sei que muitos alunos têm seus motivos e também o Estado não dá condições para que eles permaneçam no curso. Questão de laboratório, questão de projetos que, infelizmente, não atraem o alunado para a permanência no curso, e a falta de política estudantil, que eu acho que é o principal problema dos nossos alunos aqui no campus. Então é isso, vai ser uma mesa bastante proveitosa, espero que vocês participem, vocês tenham questionamentos e perguntas, porque é um tema de bastante interesse para a gente que é estudante aqui da UESP. Obrigado, e eu passo a palavra para a professora Carla. Então, eu vou dar início a essa mesa falando sobre a assistência estudantil, e essa minha fala ela é situada mais dentro de um recorte histórico, né, do percurso, do caminhar da assistência estudantil
para a gente poder entender, não é, o tamanho, a importância, né, dessa política para as universidades, né, públicas. Né. Então, eu fiz essa opção de trazer esse recorte mais histórico para poder a gente compreender que nós não estamos falando de algo que é de hoje, né. É algo que já tem todo um caminhar, que já tem toda uma trajetória e que justifica, né, cada vez mais a necessidade de nós estarmos, de fato, falando sobre o assunto. Né. Então, para falar de assistência estudantil, não dá para a gente falar disso separando da própria questão do direito à educação. Né. Então, para falar de assistência estudantil, primeiro é importante situar quando foi de fato que o Estado brasileiro chamou para si a responsabilidade de assumir a educação como um direito do cidadão. Né. E é importante dizer que esse assumir ele se deu bastante tardiamente, né, considerando que só na Constituição do Império, né, nossa primeira Constituição, a de 1824, foi que o Estado assumiu para si a responsabilidade de ter a educação como um direito do cidadão. Né. É importante lembrar que naquela época não era todo mundo que era considerado cidadão, né, nós ainda vivíamos sob um regime escravocrata, por exemplo, e que o negro não era considerado cidadão, por exemplo. Né. Mas aí nós tivemos 10 anos depois, em 1834, um ato adicional, por exemplo, que desmontou aquela estrutura inicialmente pensada pela Constituição de 1824. E qual foi essa modificação? Ao invés do Estado responder pela questão da educação como um direito, essa responsabilidade ela passou a ser transferida e partilhada para as províncias, né? E isso fez com que, por exemplo, províncias que eram mais pobres, né, não tivessem condição, efetivamente, por exemplo, de garantir a educação como um direito do cidadão. E aí, esse modelo ele só foi modificado já com o governo de Vargas, né, porque a Constituição de 1891, por exemplo, ela foi retroagir no que diz nessa questão do direito, ao fazer com que praticamente desaparecesse no texto da lei, né, da Constituição de 1891, a obrigação do Estado com a educação primária. E aí essa discussão só foi retomada em 1930, isso já no governo Vargas, né, quando de fato o Estado assume a educação como um direito público regulamentado pelo Estado. Né. Bom, e aí, feito esse resgate um pouco dessa trajetória da educação como um direito, né, assumido pelo Estado, é importante dizer que a assistência aos estudantes ela nasce basicamente nos anos de 1930, né, com os programas de alimentação e moradia universitária. Né. Podemos citar, por exemplo, né, uma experiência que o Brasil teve até um pouco anterior aos anos de 1930, que foi a experiência de manter uma casa de estudantes na França, por exemplo, em 1928, né, para ajudar os estudantes brasileiros que estavam em Paris e que não tinham condições, por exemplo, de arcar com o ônus, né, das moradias. Né. E aí, nós, voltando aos anos de 1930, nós tivemos a reforma Francisco Campos, né, que instituiu a Lei Orgânica do Ensino Superior, e junto com ela vieram algumas medidas no sentido de contribuir com os estudantes universitários, por exemplo, com a questão de bolsas de estudo para ajudar os estudantes mais pobres. Né. Essa lei, ela, na verdade, a Lei Orgânica do Ensino Superior, ela se deu através do Decreto 19.851, de 1931. Isso foi incorporado na Constituição de 1934, que reafirmou, na verdade, a questão de assegurar assistência aos estudantes, né? Isso estava, por exemplo, no artigo 157 da Constituição de 1934. Né? Na Constituição de 1946, isso voltou a ser reafirmado, né, lá no artigo 172, né? Ou seja, de 1930 por diante, a assistência estudantil esteve sempre na pauta de todas as constituições. Né?
tamanha era a importância, né, dessa política para a permanência, né, dos alunos, como o professor Paulo Henrique aqui já adiantou, né, em condições de maior vulnerabilidade social, né. Então, a Constituição de 67, ela manteve esses pressupostos da assistência estudantil e assim isso foi reafirmado até chegar na Constituição atual, tá? No que tange a LDB, como é que as leis de diretrizes e base da educação tem tratado a questão da assistência estudantil, né? A nossa primeira LDB, que é a Lei 4.024 de 61, ela apresenta um título específico para abordar a assistência social escolar, essa era a nomenclatura na época, né? Isso está posto nos artigos 90 e 91 da nossa LDB 4.024 de 61, né? Bom, é lógico que quando a gente fala de assistência estudantil, a gente não pode deixar de fora a discussão sobre a expansão do ensino superior, né? Porque nós vivenciamos aí nas décadas de 1950 a 1970 o grande boom de expansão das universidades federais no Brasil, né? Pelo menos uma em cada estado, e aí, junto com as universidades federais, vieram a criação de algumas universidades estaduais, municipais, e obviamente que as particulares também foram surgindo, né? Para se ter ideia, nos anos de 1970, a gente tinha uma média de 300 mil alunos matriculados, né? E nos anos de 1980, né, no intervalo aí de 10 anos, portanto, esse número pulou para 1,5 milhão. Né? Então, essa expansão, ela já era uma sinalização de que a gente precisava olhar com bastante carinho para a questão da assistência estudantil, né? Porque na medida em que o ensino superior foi se expandindo, né, ou seja, foi se democratizando o acesso ao ensino superior, era preciso criar formas, né, de garantir que os alunos entrassem, mas permanecessem na universidade, para não vir gerar depois um fenômeno chamado de evasão, que era o que o Pedro já colocava agora há pouco, né? Bom, essa política, ela foi, na década de 70, foi criado o Departamento de Assistência ao Estudante, chamado DAI, né? No final dos anos 80, o DAI ele foi extinto, né? E aí a política de assistência estudantil passou a ser bastante escassa e pulverizada, né? Porque o Brasil, nos anos 80, já estava tentando renascer do que tinha sido os 20 anos, né, de ditadura, e a política estudantil ela foi bastante afetada nesse período, e ela, quando a gente retoma o processo democrático, ela já estava meio que pulverizada e escassa, não é? Mas, de alguma forma, ainda sobrevivendo, né? E aí a Constituição Federal de 88, também chamada de Constituição Cidadã, ela coloca no artigo 205, né, reconhecendo a educação como uma política social e reafirma a necessidade da questão da política de assistência estudantil. E aí isso foi consolidado com a nossa Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a atual, que nós temos, que é a 93/94 de 96, tá? E aí, quando a gente fala de política de assistência estudantil, vem duas questões para a gente pensar, por exemplo, né? Em que medida as ações de assistência estudantil podem possibilitar maior ampliação, acesso e permanência e diplomação no ensino superior, né? Eu penso que está claro para nós que a política de assistência estudantil, ela é fundamental para garantir, sim, né, o acesso, a permanência e o direito de que o nosso aluno entre, conclua o curso e saia de fato diplomado, né? Ele não tenha que abandonar o curso pelo meio do caminho, trancando, ou muitas vezes até de fato desistindo dele, né? Há uma outra questão a se pensar, né? Há uma relação entre as causas de evasão e a falta de assistência estudantil, né? E aí isso eu posso deixar mais para adiante, né, para o debate, né? Mas assim, falando de forma muito ainda superficializada, né, sem aprofundar ainda no debate, a resposta eu penso que é muito clara. Há uma relação, sim, porque na medida que o aluno ele se sente
desassistido, né, naquilo que ele precisa do suporte do Estado, né, a tendência dele de fato é abandonar, porque ele não encontra as condições concretas que ele precisa para permanecer, né? Então, há uma relação, sim, né? Mas essa questão da evasão, ela se dá por razões diversas, como, por exemplo, a questão da falta de cursos noturnos, né, para atender as camadas de aluno que trabalham durante o dia, né? Muitas vezes pelas questões mesmo até de relações interpessoais entre professor e aluno também, às vezes ocorrem conflitos, daí a importância dos núcleos de apoio psicopedagógico aos alunos. Hoje a gente tem o NAP, por exemplo, que é importante também política de assistência, porque não uma política de assistência também aos estudantes, não é? Então, a política de assistência estudantil, ela tem uma finalidade fundamental, que é a de garantir a democratização da educação e a ampliação do acesso, né? E aí eu vou trazer alguns dados aqui rapidamente, só para ilustrar a importância dessa política, né? Por exemplo, uma pesquisa publicada pela Andifes em 2011 mapeou o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das universidades federais brasileiras em 2010. Identificou que 41% das famílias dos estudantes recebem até 3 salários mínimos. Essa distribuição ela ocorre de forma desigual, né, nas regiões brasileiras. No Nordeste e no Norte, esse percentual é de 50% e 63% respectivamente, ou seja, no Nordeste 50% e no Norte 63%, ou seja, são regiões em que está nítida, né, mais do que as outras, a necessidade de uma política de assistência estudantil, né. Haja visto que, por exemplo, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, era de aproximadamente 30% das famílias que recebiam até 3 salários mínimos, né? Então, a política de assistência estudantil, ela é necessária no Brasil como um todo, mas ela é mais necessária ainda naquelas regiões onde a desigualdade econômica ela é ainda mais gritante, como é o caso, por exemplo, da região Nordeste e da região Norte, né? E esses dados estatísticos, eles confirmam isso, né? O tema ele tem uma relevância tão grande que ele precisou ser colocado num documento maior que firmasse uma espécie de pacto, né, entre os dirigentes educacionais e a sociedade. E quando eu falo isso, eu estou me referindo ao Plano Nacional de Educação, né, que nós já vamos no nosso segundo plano, efetivamente, né, que o primeiro foi de 2001 a 2010, e o segundo agora de 2014 a 2024. E todos eles destinam metas, né, ações, estratégias voltadas para a questão da assistência estudantil, né? Então, o tema ele tem uma relevância tão grande, né, para a questão da democratização e do acesso dos nossos alunos ao ensino superior, que foi criado o PNAES, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, né? Ele foi criado pela Portaria Normativa número 39, de 12 de dezembro de 2007, né? E o PNAES, ele assegura assistência em relação à questão da moradia, da alimentação, do transporte, da saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e etc. E aí aqui eu queria só voltar numa dessas questões, que a gente fala muito de alimentação, a gente fala muito de transporte, a gente fala muito de cultura, mas pouco a gente fala sobre creche, por exemplo, né? E a creche é uma necessidade que urge nas instituições de ensino superior, porque nós temos, sim, as estudantes mães, né, que não têm com quem deixar seus filhos, seus bebês, em grande parte das vezes se veem sujeitas a trazer essas crianças para a universidade, para a sala de aula, né? E quando elas contam com a sensibilidade dos professores para também acolher essa criança, tudo bem, a coisa flui, né? Aqui e acolá com as interrupções que um bebê, que uma criança pequena traz, né? Mas nem sempre elas encontram esse acolhimento, né, por parte dos professores. Vocês têm acompanhado, vez por outra, na mídia, a situação de constrangimento a que as mães, alunas, são submetidas nas instituições por essa falta de creche, não é?
E aí eu queria destacar isso porque é um assunto que não tem sido dado muita visibilidade dentro das políticas de assistência estudantil, né? Bom, quase finalizando, para passar para o professor Paulo Henrique, né? Dizer que quem é o público-alvo do Penais. Então, o público-alvo do Penais, na verdade, é sobretudo aquele aluno, né, que tem um perfil socioeconômico que está dentro de, que tem alguns critérios, na verdade, né, e que esse perfil socioeconômico está dentro daquele quadro indicativo de vulnerabilidade social. Então, esse é o público-alvo principalmente, né. E aí, quando a gente traz isso para a UESP, né, que aí eu fiz essa coisa mais trazendo de um modo geral, eu fui lá visitar o nosso PDI, né, que teve como grande mentor aqui o nosso professor Paulo Henrique, né, me lembro de você nas suas peregrinações pelos campos, né, discutindo essa questão do PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, né, e o nosso PDI, lá no capítulo 7, ele destina esse espaço para pontuar a questão das políticas, né, de assistência estudantil, né, e como ele foi a pessoa que, eu diria, o pai do PDI, né, eu vou deixar essa discussão para ele, mas já vou deixar ele aqui provocado para colocar isso um pouco na sua fala, tá, professor? Então, assim, a minha participação é mais nesse sentido, de historicizar um pouco esse caminhado que foi a política de assistência estudantil, dizer que falar de assistência estudantil não é falar de assistencialismo, não, é falar de direito, não é falar de direito, não é? Porque o Estado, ele precisa garantir às pessoas acesso, mas precisa também garantir às pessoas as condições de permanência, né? E essas condições de permanência, na medida em que o sujeito não tem, por falha inclusive do próprio Estado, é preciso que ele, enquanto Estado, crie condições alternativas para que esses alunos possam permanecer. E aí, só para encerrar, eu vou citar um caso concreto, né, que obviamente não é um caso isolado, mas eu tenho um sobrinho que faz hoje medicina na Universidade Federal do Pernambuco, né? Depois de 4 anos tentando, ele entrou em 2018, né? Ele está no 3º bloco de medicina, numa turma com 70 alunos de estado diverso, porque essa coisa do Enem hoje, sobretudo, mais do que nunca, a política de assistência estudantil, ela se faz necessária, né? Porque o Enem trouxe uma dinâmica diferente hoje para os arranjos das universidades, né? Uma territorialização hoje diferente, mexeu com essa dinâmica da geografia, né? E a política de assistência estudantil hoje ela é fundamental. Cite-se, por exemplo, a de moradia estudantil com as residências universitárias. E aí, esse meu sobrinho, ele está numa turma de 70 alunos, onde 7 desistiram, né? E desistiram por quê? Porque não tinham como se manter em Recife, porque não tinham onde morar, né? Aí você imagina o que é um aluno passar por todo esse processo, né, de preparação para ser submetido ao Enem, que domingo nós já temos aí a primeira fase, né? Não é um processo fácil, né? Para algumas áreas ainda é muito mais difícil, porque é uma concorrência muito maior, como é o caso da medicina. E depois de tudo isso, você precisa fazer uma escolha entre largar o curso ou mendigar na rua para sobreviver, enfim. E aí, em razão disso, 7 desistiram porque não encontravam mais vaga nas residências pedagógicas. Então, gente, nós não estamos falando de algo, né, que é simples e que é banal, não. É algo que a gente precisa realmente pautar nas nossas lutas. E aqui eu parabenizo mais uma vez o João Paulo, representando aqui o DCE, mas isso se estende para todo o DCE, por essa iniciativa que está colocando essa discussão nesse momento, tá bom? No mais, agradecer mais uma vez o convite e também cumprimentar os colegas professores que estão aqui presentes, que eu não fiz na minha fala inicial, a professora Fabrícia, o professor Napoleão, o professor Adalto, Candinha, do corpo técnico, né? Professor Fúvio, né? E todos os alunos e alunas de todos os cursos que estão aqui presentes. Nós gostaríamos de estar com o auditório lotado, mas enfim,
Os que estão aqui é porque quiseram, de fato, se inteirar mais sobre o assunto, tá bom? Então, era essa a minha contribuição e obrigada. E no final me coloco à disposição para alguma dúvida de vocês, tá bom? Ou perguntas. É isso. Bom, então, já vamos a minha fala, né? Que eu vou procurar também ser breve e eu vou tentar complementar o raciocínio da professora Carmen, que eu acho que ela fez um resgate histórico acerca do apoio legal que a assistência estudantil tem no nosso país. Isso é um fato já histórico e consolidado, né? E eu vou procurar mais dar um caráter de gestão e visão gestora à questão da assistência estudantil. Bom, na gestão pública, o orçamento público, ele tem duas características, ou uma característica que se desmembra em dois aspectos, né? É o aspecto de você ter, dentro daquele orçamento, dentro daquela gestão do orçamento aprovado, você ter o aspecto discricionário, que é aquele aspecto que o gestor prioriza de acordo com a sensibilidade, de acordo com o interesse da gestão, de acordo com a visão gestora que ele tem. E tem o caráter do orçamento, que é obrigatório. Então, por exemplo, folha de pagamento, é obrigatório pagar, embora os nossos terceirizados estejam aí amargando meses de atraso, né? Isso é um princípio constitucional, que em salário ninguém se mexe, tá? Bom, mas as bolsas e auxílios estudantis, eles foram historicamente dentro da universidade classificados como aspectos discricionários e não como aspectos obrigatórios. E a professora Carmen foi muito feliz quando ela fez esse resgate histórico em cima da legalidade do que é o auxílio estudantil. Não é favor, não é assistencialismo, é direito. Se é direito, isso tem que ser encarado como gasto o quê? Obrigatório, e não como gasto discricionário, certo? Então, eu quero só fazer aqui um resgate histórico de que quando a gente assumiu a Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças em 2016, nós estávamos aí com 4 meses de bolsas e auxílios estudantis em atraso. E aí nós fizemos um planejamento por entender isso, que o auxílio ao estudante, ele é um gasto obrigatório. Nós fizemos uma readequação no planejamento da universidade, e eu me lembro muito bem que em 3 meses e 90 dias, nós regularizamos o pagamento dos 4 meses em atraso, e lançamos um calendário de pagamento de bolsa mensal, calendário anual, assinado pelo secretário de Fazenda, e a gente, mensalmente, o aluno que tinha o auxílio moradia, ele sabia qual era o mês que aquele auxílio caiu na conta. A monitoria remunerada, ele sabia qual era o dia do mês que aquilo ia cair na conta dele. Isso para dar uma tranquilidade ao estudante e uma tranquilidade também à gestão. Foi feito um diálogo muito próximo à época com o DCE, certo? E a coisa funcionou. Então isso mostra que se o gestor quiser e encarar o auxílio estudantil como um gasto obrigatório que vai atender principalmente ao estudante de maior vulnerabilidade social, que vê naquele auxílio uma pequena fresta por onde ele pode passar em direção a uma ascensão social via educação, a coisa funciona. Se ele encarar o auxílio estudantil de forma discricionária, aí ele tende a achar que aquilo ali não é importante para a universidade, e aí ele termina deixando de lado, que foi o que houve. Vocês se lembram que a Universidade Estadual passou mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, sem edital para monitoria remunerada, certo? E aí qual é a mágica que se faz? E logo ao se assumir uma pasta de planejamento e finanças, você lançar logo de cara um edital com 400 bolsas de monitoria remunerada, como nós fizemos. É basicamente essa visão de que o auxílio, repito, é um direito do estudante. E o próprio PDI, que a professora Carmen também tocou aqui, ele trouxe um escalonamento, porque uma das coisas assim que é muito frustrante na administração pública brasileira, e isso não é uma característica apenas da UESP, João, isso é uma característica da administração pública como um todo,
é sempre que um gestor faz alguma ação que reverbera positivamente na população, tá? Na hora que aquele gestor sai, a tendência é do gestor que fica tentar apagar aquela marca. Isso é, inclusive, histórico, porque os conquistadores, né, quando, por exemplo, conquistavam um império, eles mandavam destruir tudo que era cultura do outro, para poder não ficar marca, né? Então isso é histórico. Aqui no Piauí chegou-se ao cúmulo de quando um governador, por exemplo, assumia o Palácio de Karnak, ele mandava sair nas estradas e nos órgãos, pintando de preto o brasão do governo anterior, para não ficar marca nenhuma. Tá? Então, uma coisa que é muito frustrante é esse documento, chamado Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um plano de desenvolvimento, é um planejamento para 5 anos da universidade e que vai ter vigência até 2021, ele consumiu muitas horas de estrada. Foram 10 meses de trabalho. Nós ousamos fazer um PDI minimamente participativo, porque até então era uma comissão em Teresina que fazia um PDI pensado para a universidade inteira. E nós viemos aqui em Picos, em Corrente, em Oeiras, em Floriano, várias vezes fazer assembleia com estudante, assembleia com técnicos, oficina com professor, com coordenador, com gestor, para discutir o PDI. A gente faz uma consolidação de um plano em 12 campi, 10 meses de trabalho, 17 mil quilômetros de estrada. Eu participei de mais de 400 reuniões, participei de todas elas, se consolida um trabalho e esse plano está aparentemente engavetado. Ou seja, se não dá para executar, ele é um planejamento. Se ele é um planejamento, por exemplo, eu até brinco dizendo, Napoleão, eu posso planejar e passar o meu aniversário de 55 anos em Dubai. Mas pode ser que chegue no dia do meu aniversário de 55 anos e eu não tenha conseguido juntar o dinheiro para ir a Dubai. Então, o meu planejamento não deu certo. Eu posso terminar tendo que passar os meus 55 anos, por exemplo, em Luiz Correia, tá certo? Porque o meu planejamento furou. Planejamento é isso. Mas eu posso chegar com os meus 55 anos e ter conseguido um planejamento tão bom que, além de ir para Dubai, eu ainda vou para aquele hotelzão chique lá de Dubai, porque o dinheiro deu, o planejamento foi certo. Então, planejamento é isso. Agora, uma gestão universitária que não tem planejamento e que minimamente não procura seguir um plano, um norte, ela não vai melhorar a condição de gestão da universidade. E no capítulo do PDI sobre auxílio estudantil, está dito lá que nós deveríamos chegar agora, em 2019, tá, com algo em torno de 11 milhões de reais de auxílio estudantil no ano. Ah, mas 11 milhões de reais é muito. É não. O orçamento da nossa universidade é em torno de 260, está previsto para esse ano ser 300 milhões de reais. Se você pegar 10 milhões, 11 milhões de 300 milhões, é um percentual muito pequeno. A meta, uma universidade pública como a nossa, num estado pobre como o nosso, com as pessoas com dificuldade de acesso e permanência na educação superior, a meta estabelecida para o PDI era chegar em 2021 com algo em torno de 15% a 18% dos estudantes contemplados com algum tipo de auxílio. Isso é um percentual mínimo para garantir a permanência de estudantes. No caso concreto, professora, eu vou dizer o caso, mas não vou dizer os participantes. Eu estive numa audiência pública enquanto pró-reitor da UESP, que me sensibilizou bastante. Tá? Um estudante da UESP, numa Câmara de Vereadores, deu o seguinte depoimento: professor, esse auxílio moradia que eu recebo é fundamental, porque eu sou da zona rural. Eu pego esses R$200, veja só, R$200 de auxílio moradia, e me junto com 4 colegas, para que nós possamos alugar uma casa com colchão e rede, colchão no chão e rede, tá? Para que a gente possa estar na cidade fazendo o curso. Só que quem recebe o auxílio moradia não recebia também o auxílio alimentação. E ele disse lá na Câmara que
Tinha semana que o almoço dele era uma bananada, era uma vitamina de banana, certo? E que só era bananada porque o pai dele, da roça, pegava um cacho de banana numa bicicleta e ia levar para eles toda semana. Tá? Então, essa é a condição de vulnerabilidade que o nosso estudante tem. Nós podemos cobrar que esse estudante cumpra fielmente os 4 anos da licenciatura ou os 5 anos de algum bacharelado em condições precárias como essa? Não bastasse a condição de precariedade que a própria universidade tem, de infraestrutura, de pessoal docente, de técnicos de apoio. Então, é muita coisa a ser revista dentro da Universidade Estadual do Piauí. Agora, o curioso é que entra governo e sai governo, e as promessas são umas após as outras, e nunca nós estamos vendo a nossa UESP avançar. Aqui no linguajar do Nordeste, nós dizemos que ela está crescendo feito rabo de cavalo, para baixo. Certo? Então, essas políticas de auxílio estudantil que estão previstas dentro da Universidade Estadual, que são o auxílio moradia, o auxílio alimentação, a bolsa trabalho, que é um estágio remunerado que nós temos, a monitoria remunerada, são vitais. E digo, a solução é o gestor compreender isso como um gasto obrigatório e não como um gasto discricionário. E aí vem um outro dilema que nós temos, é a tal da autonomia da universidade que a gente não tem. E eu digo para vocês, se você colocar um gafanhoto para duelar com uma formiga, o gafanhoto vai massacrar a formiga, mas o formigueiro vai dar no gafanhoto e dá até no boi. Então é necessário que ações como essas do TCE 9 de novembro sejam valorizadas, que vocês de Picos, que têm uma história de luta muito bonita, se unam cada vez mais em prol da defesa da universidade pública e gratuita e da universidade com auxílio estudantil em dia, porque não basta existir o auxílio, nós estamos aí com meses de atraso no auxílio estudantil, e aí aqueles 4 alunos que se juntam para com R$200 cada, alugar uma casa em condição precária de moradia até, ao atrasar 2, 3 meses, o proprietário despeja os alunos. E eles ficam sem a moradia e tem que ser evadido o curso. E aí vem o prejuízo para o Estado. Você manter um curso com poucos alunos, um curso com alto grau de evasão, remunerando docentes para não dar aula porque não tem aluno. Os alunos se evadiram. Então, é necessário se rever essa política. Eu acredito muito, e a defesa que eu fiz enquanto pró-reitor, e faço até hoje, pelo autoconhecimento que eu tenho da UESP. Os 4 anos que eu passei aqui na gestão, me fizeram compreender a UESP, tá? Em suas necessidades, em suas carências, em suas fortalezas. Tá? Mas eu defendo que nós, da Universidade Estadual, devemos nos unir. E nós, que eu falo, todos os segmentos. Eu acho que a administração superior deve empunhar a bandeira da Universidade Estadual e dizer a prioridade nossa da administração é a Universidade Estadual. E em torno dessa bandeira, aglutinar professores, estudantes, pais de estudantes, sociedade que tem interesse na UESP, técnicos, e dizer, nós queremos defender a UESP. Agora, queremos defender a partir de que premissa? A premissa básica, mínima, que eu acho que numa mesa de negociação deva ter, é a autonomia do custeio da UESP. A autonomia do custeio da UESP significa o governo, todo dia primeiro útil de cada mês, repassar 1/12 do orçamento aprovado na Assembleia Legislativa para a UESP. Porque nós não temos autonomia da execução desse orçamento. A gente tem que empenhar uma nota, levar a nota para liquidar o empenho na Cefaz. Uma vez que esse empenho é liquidado, nós temos que gerar uma programação de despesa e esperar que a Cefaz deposite o crédito na conta da UESP, para somente então a UESP ordenar o pagamento. Certo? Então, é andar com o pires na mão, literalmente. Aí você me pergunta, e quanto é a autonomia do custeio da UESP? Eu venho defendendo isso, inclusive eu já tenho até uma minuta de projeto de lei para regulamentar a autonomia da UESP, tá certo? Essa minuta já foi entregue ao presidente
presidente da Assembleia Legislativa, já foi entregue ao reitor da universidade, mas falta boa vontade dos políticos levar esse projeto adiante. E você me pergunta, e quanto é o custeio da autonomia da UESP? 5 milhões por mês. 5 milhões por mês. O que é para um Estado de um orçamento de 1 bilhão mês, 5 milhões mês, para atender 30 mil estudantes de 12 campi do ensino presencial, fora os do ensino à distância. Com esses 5 milhões mês, a UESP paga todos os terceirizados, Brasão e Limpel, todas as bolsas de auxílio estudantil, insumos para o funcionamento da máquina, certo? Tranquilamente. 5 milhões mês. Esse é o preço da autonomia do custeio da universidade. Agora, o governo pratica um terrorismo. Qual é o terrorismo? Não. Nós só concedemos a autonomia da UESP se for autonomia plena. Vocês se viram com folha de pagamento, com aposentado, com pensionista, com tudo. Tá? E por que ele não deu esse mesmo tratamento, por exemplo, para a Defensoria Pública do Estado do Piauí? A Defensoria Pública tem a autonomia dela, recebe o 1/10 do custeio dela, todo mês. Tá? Então, quer dizer, eu acho que alguém tem que acordar as pessoas que de alguma forma têm um vínculo com a UESP, que a solução da UESP é muito simples. Ela depende de uma pequena vontade política. Se essa vontade não vem, o que é que está por trás disso? Tá? Então, assim, penso eu que a UESP tem um belíssimo papel, um belíssimo quadro de serviço prestado ao Estado do Piauí. O Estado do Piauí depende da UESP para se desenvolver, tá? Mas o Estado do Piauí tem que olhar a UESP com mais carinho, para que a UESP possa olhar os seus estudantes com mais carinho. Se tudo corresse de acordo com o que tinha sido planejado dentro do PDI, nós iríamos chegar em 2021, que era o último ano do PDI, com um orçamento de custeio de bolsas e auxílios estudantis da ordem de 12 milhões de reais. É 1 milhão por mês, professora. 1 milhão por mês daria para atender com os programas atuais que a UESP tem, algo em torno de 4.500 alunos da UESP. Nós chegaríamos, João, aos 15% de estudantes da UESP em 5 anos atendidos por algum programa de assistência estudantil, o que iria viabilizar enormemente a conclusão de muitos cursos dentro dessa universidade. Penso eu que iniciativas como essa, que o DCE promove, devam se repetir com mais intensidade. Penso eu que o DCE 9 de novembro deva se articular com outros DCEs da UESP, e penso eu que o momento é de luta. O momento é de encampar lutas. Por quê? Porque se a gente não lutar, ninguém sabe o que calado quer. E eu vou finalizar minha fala, para abrir aqui a discussão, dando um pequeno exemplo. O Chile, na década de 80, ainda a ditadura Pinochet, entrou no caminho que o Brasil está entrando agora, o caminho de implantar uma economia neoliberal. O Chile privatizou a Previdência, capitalizando a Previdência e tirando da responsabilidade da Previdência o empresário, que passou a não contribuir em cima da folha que o empregado ganhava. Ou seja, o empregado passou a contar apenas com a economia dele para se aposentar. O Chile privatizou a educação superior. O Chile privatizou a saúde. E aí, a bomba, 30 anos depois, estourou. 90% dos aposentados chilenos ganhando menos de 60% do salário mínimo chileno. Adoece, tem que pagar. Quer filho na universidade, tem que pagar. Os chilenos se endividando, alto desemprego, alta concentração de renda igual no Brasil, e a bomba estourou. Qual foi o estupim? O reajuste de 4 centavos de dólar na passagem do metrô. As manifestações não foram por conta da passagem do metrô, foram por conta de anos, décadas de massacre social naquele país. A população encheu, tanto que o governo voltou atrás e as manifestações fizeram foi aumentar. E o governo de direita, do Sebastião Pinheira, destituiu um ministério inteiro de direita
e está agora implantando contra-reformas, reduzindo o salário de político, reduzindo o número de parlamentares, aumentando em 20% o valor das aposentadorias, reconhecendo que ela é insuficiente, controle da inflação, congelamento de conta de luz. Isso veio de graça? Não veio, porque se a população tivesse continuado no estado de sonambulismo que o neoliberalismo impõe a elas, ainda hoje estava sofrendo, mas foram às ruas, se manifestaram e estão conseguindo mudanças de um governo de direita, certo? Então, nós aqui na UESP não vamos conseguir as mudanças que nós tanto esperando cair do céu, sem luta. É necessário mais que nunca lutar, e nesse aspecto o DCE é fundamental, tá? Então, encerro aqui a minha fala e vamos abrir aí para o diálogo. Obrigado. Queria agradecer a fala do professor Paulo Henrique. Os microfones aqui. Fala mais alto. Eu, Roberto, tem como tu comentar um pouquinho isso aqui? Pois é, eu queria agradecer a fala do professor Paulo Henrique, da professora Carmen, e a gente vai abrir para um momento de discussão aqui, de perguntas, questionamentos. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta, algum questionamento sobre a política de assistência. Professor Fúvio Lalá. Boa tarde, professores Carmen, Paulo Henrique, Roberto e demais colegas aqui presentes. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão da autonomia, né, da instituição, porque muito se fala no modelo da Unesp, né, em São Paulo, cuja autonomia financeira é vinculada ao ICMS. Isso traz alguns entraves, né, na questão da gestão, da autogestão. E a minha pergunta é no sentido da sua fala, que aponta para um caminho do meio, né? Seria uma autonomia parcial, né? Seria essa questão do 12º sobre a gestão da UESP, enquanto que o restante, portanto, de investimentos, ficaria desvinculado a essa autogestão. A minha pergunta é nesse sentido, porque será que isso vai configurar algum desequilíbrio, por exemplo, na gestão, por exemplo, do campus de Teresina, que geralmente concentra muito o olhar sobre, assim, não é que o interior, os campos do interior sejam invisibilizados, mas as demandas, né, as idiosincrasias das regiões acabam muitas vezes não tendo o apelo devido, não chegam a Teresina com o grau de importância que o próprio interior pensa e vê para si, né? O campus de Oeiras, por exemplo, tem questões que são extremamente particulares, né? Está ameaçado de fechamento, está ameaçado de fechar, coisa que não acontece aqui em Picos, com 10 cursos, né? Em Floriano, com 14. No nosso campus de Oeiras, somos 4 cursos apenas, sendo que o de matemática já está na UTI, como vocês devem saber. Então, a minha pergunta é se esse tipo de gestão parcial não poderia acabar trazendo um certo desequilíbrio para os campos do interior. E, emendando aí, outro questionamento é se esse modelo lá da Unesp seria um exemplo para a gente seguir ou para repensar essas questões da autonomia financeira e administrativa por conta de alguma similaridade na expansão, né, da instituição lá na Unesp, como resposta do governo Alckmin à expansão do governo federal, na educação federal. E se abriu campos por todo o interior de São Paulo. No entanto, não teve como manter. E a gente vê a situação na Unesp, né, preocupante. Eles lá estão bem piores do que a gente, eu acredito. Mas, em todo caso, assim, já assumindo um posicionamento, embora essa questão realmente me seja... Assim, eu tenho curiosidade sobre ela, eu penso que no modelo que a gente vive, talvez seja melhor a autonomia do que não tê-la, né? Porque, como você apontou aí, a falta de comprometimento das gestões não tem sido efetivada e a gente acaba nesse antro assim, de resistência, de existência, né? A luta é por existir. Né? Então é nesse sentido que eu deixo aqui minhas colocações. Bom, eu vou, assim, cada gestor, obviamente, tem uma visão do processo, né?
A minha visão aqui para a UESP, por tudo que eu conheço da UESP, Fúvio, é assim, aqui no Nordeste a gente tem um ditado que comer sopa quente, a gente come pela beirada, né? Canja de galinha é muito bom, quentinha, mas se comer quente demais, queima a língua, e canja fria, gelada, é péssima, né? Então, penso eu que a gente deva comer a autonomia pelas beiradas. Em que sentido? Né? Se nós tivéssemos já a autonomia do custeio regulamentada em lei estadual, porque ela está dita na Constituição Federal, no artigo 207, e está dita na Constituição Estadual, no artigo 226. Mas eu penso que há necessidade de uma lei ordinária para regulamentar em que moldes vai se dar essa autonomia. Ela é uma autonomia plena? Ela vai ser indexada pelo ICMS? Ou ela é uma autonomia parcial? Né? E aí eu evoco aqui por que eu sou contra a autonomia indexada pelo ICMS. Porque a própria Constituição, quando ela diz no artigo 207 que as universidades gozarão de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, né? Ela dá para nós, universidades, a autonomia de dizer quanto é o nosso orçamento. Só que para que todo mundo entenda aqui, a universidade ela tem uma mantenedora e uma mantida. A mantida não tem personalidade jurídica, ela é a Universidade Estadual do Piauí. A mantenedora é a Fundação Universidade Estadual do Piauí, ela tem um CNPJ. Tá? Então, o que é que acontece? O aporte de recursos chega na mantenedora, que é a fundação, e ela alimenta as ações de ensino, pesquisa e extensão, suportando financeiramente a mantida, que é a universidade. Cabe à mantida, no seu PDI, dizer, olha, a nossa previsão orçamentária para o ano que vem é tanto, porque nós precisamos materializar docentes nos campos tais, infraestrutura nos campos tais, ensino, pesquisa e extensão. Então, o PDI aponta isso. Pois bem, quando eu falo no modelo de indexação da autonomia, vinculando o orçamento ao ICMS, eu abro mão dessa autonomia que eu tenho. Então, eu prefiro que a gente continue tendo a autonomia de dizer que nós precisamos de tanto para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, para investimento em infraestrutura e lutarmos para ter esse recurso. Nos moldes, por exemplo, que o governo concedeu à Defensoria Pública do Estado, que eu já citei aqui. Né? Eu acho que cabe a nós, conscientes dessa luta, lutar por isso. Porque a gente precisa ter esse diálogo com o governo, mas lembrar que o nosso orçamento é aprovado na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, votado na Assembleia Legislativa do Estado. Então, se a gente tiver a autonomia, uma vez que a gente discuta dentro do nosso PDI, qual é o nosso orçamento, aprovamos o nosso PDI dentro dos nossos colegiados superiores, aquilo passa a ter força de lei interna e é aquilo que vai ser enviado para compor o orçamento do Estado. Né? O grande problema qual é? É que o Estado, por não reconhecer nossa autonomia, ele não repassa esse valor do nosso orçamento para a execução orçamentária da universidade. Né? Então, é por isso que eu falo em comer a sopa pela beirada, porque na minha compreensão, nesse momento, se nós já convencêssemos o governo do Estado a regulamentar a autonomia do custeio, o maior gargalo da UESP já estaria de imediato resolvido, que são os terceirizados, os bolsistas e o funcionamento da máquina da UESP. Tá? E aí nós teríamos que lutar por outras coisas, por outros recursos. Né? Acho que pouca gente talvez saiba, mas existe um dispositivo na lei orçamentária da União, tá? Que a União, através do Ministério da Educação, ela pode aportar recursos para universidades não federais, que é o caso da UESP. Pergunta-se, quantas vezes nós fomos procurar a bancada federal, fazer pressão junto à bancada de 3 senadores que nós temos e 10 deputados federais, para votar uma emenda de bancada da ordem de 100 milhões de reais, por exemplo, que eles podem fazer isso,
né, para que a gente possa reequipar os campi da UESP. Então, eu acho que está na hora da gente se unir. Nós somos 30 mil estudantes, 1.500 docentes. Né? Está na hora da gente se reunir e dizer, olha, cara, é o seguinte, nós queremos aqui, em 2020, uma emenda de bancada robusta destinada à melhoria da infraestrutura e equipamento dos campos da UESP. Tá? Então, quer dizer, a gente tem que fazer esse jogo, porque senão... Então, penso eu assim, Fulvio, que a minha visão de autonomia para a UESP começa com a concessão da autonomia do custeio e a gente ganhando maturidade com isso, viria a autonomia plena da universidade, mas baseado no nosso orçamento, no nosso PDI, nós dizendo o quanto nós... Né? E aí, professora Carmen, se a senhora quiser completar, mas vamos imaginar, por exemplo, o Alckmin lá em São Paulo abriu o campus da Unesp adoidado, não foi? Porque abrir universidade gratuita para o povo, teoricamente dá volta, né? Agora, o negócio é de onde tirar esse dinheiro. Né? Então, se o governador chegar para a gente com autonomia, e disser, olha, eu quero transformar a UESP de 12 em 50 campos, como já teve. Até na Bahia nós tivemos campos. Né? Tudo bem. Então, o custo é esse aqui, governador. Se o senhor mandar na LOA, para a Assembleia, a gente com autonomia, com 400, 500 milhões de orçamento anual, a gente abre os 50 campos. Então, eu acho que a autonomia, a gente não deva abrir mão dela. Deve ser a nossa bandeira número 1 de prioridade. Bom, eu compartilho da opinião do professor Paulo Henrique. E aí eu só queria pegar um pouco da fala do Fulvio, quando ele se referiu à experiência da UESP, que não foi muito diferente do que aconteceu também com a UESP, né? Se a gente for lá, a raiz da nossa origem, ela se deu assim também, né? Tomou o ensino superior como um instrumento político, né? E saiu proliferando, porque a UESP ela se proliferou, né? Extrapolando os limites geográficos do Estado, atuando em áreas fronteiriças com a Bahia, por exemplo, e com o Maranhão, né? Então, na verdade, se aparelhou o Estado no sentido de criar o espaço físico sem as condições mínimas básicas, né? E tanto é que de lá para cá, campos, polos foram se fechando, cursos foram se fechando, porque não tinha condição de sobrevivência, né? Mas assim, só para encerrar essa coisa, só dizer que essa mesma criatura que foi o mentor, né, o da UESP e tal, recentemente publicou algo, né, no sentido de que a gente estava fazendo muito barulho e tudo, assim, principalmente quem está na militância, nós, professores, alunos e tal, e nos chamou de galinhas cacarejadoras, que a gente faz muita zoada e tudo mais, né? E aí veio com aquela pauta de tudo, de anticorrupção, mas foi a mesma pessoa que se deu ao luxo de ser o primeiro governador cassado pelo Tribunal de Justiça, né, eleitoral, né? Então, a UESP ela nasceu também assim, né, tomada como um instrumento político, não preocupado de fato em oferecer um ensino de qualidade, pensando na qualificação dos professores, porque inicialmente ela foi pensada para isso, né, professor? Tanto é que todos os estudos que a gente tem hoje, né, confirmam, atestam, né, que a UESP é o maior patrimônio que nós temos hoje no estado do Piauí, é a instituição que mais formou e forma professores no estado do Piauí, né? Então, assim, a gente precisa brigar de fato para que essa instituição não morra, né, como está posto nas nossas lutas mais recentes, né? E para ela não morrer, a condição fundamental é que ela tenha orçamento, né? Mas que seja um orçamento responsável, bem pensado, né? Com critérios, com pés no chão, para que a gente depois não caia numa armadilha, digamos assim, né? E aí, ao invés de resolver o problema, vamos criar outros, né? E eu penso que essa pauta que é defendida pelo professor é a que é mais coerente para a gente no momento, né? E que à medida que a gente for amadurecendo nessa experiência, né, de gestão com o orçamento dessa forma, e avançando para outras perspectivas, né? Mas a gente precisa realmente encarar isso como uma pauta fundamental na nossa luta. Uma luta que não é fácil e que a gente vai precisar realmente ter que
não sei, fazer o quê para que as pessoas entendam que isso não vai cair do céu, não é? Isso vai ter que vir realmente a troco de muita coragem de colocar a cara a tapa. E essa coragem, alguns têm, outros estão buscando, mas tem uns que ainda estão muito esperando, não sei por quem, né? Mas vamos pensar naquela partezinha de Geraldo Vandré, quando ele cantou, né? Que quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então é isso, né? Mas alguém quer perguntar, alguma dúvida? Respondendo a tua pergunta, o que o DCE tem de conhecimento é que acho que não vai abrir mais questão de auxílio estudantil esse semestre na UESP, infelizmente, porque houve tempo para sair que foi assim, uma confusão a respeito desses calendários, porque não cumprem o calendário, infelizmente a administração superior da UESP não cumpre. Estava um determinado dia para sair os editais de assistência estudantil, era no mês de final de setembro, começo de outubro, se eu não me engano, né? Não saiu. O edital de monitoria, que também estava no calendário, também não saiu. Saiu não remunerado, mas depois voltaram atrás e abriu o edital de monitoria remunerado e não remunerado. Aí você vê que fica nessa confusão toda a respeito da reitoria da universidade, com os pró-reitores, que infelizmente deixam o alunado muito desmotivado para concorrer a esses editais de auxílio moradia, ou editais de auxílio estudantil. Existe um artifício de gestão financeira pública que eu praticava esse artifício bastante lá na UESP, em 2017. Como a gente não tem autonomia, a gente manda uma planilha em Excel fornecida pela própria Secretaria de Fazenda para a gente fazer uma programação de despesa mensal do ano inteiro. A gente pega o orçamento aprovado na lei orçamentária pela Assembleia e distribui nos 12 meses, né? E aí manda para a Cefaz. Tá? Como a gente não tem autonomia, o primeiro elemento da execução do orçamento público é ter orçamento, é ter previsão de gastar aquele dinheiro, né? Então eu fazia o quê, Carmen? Quando passava o mês de janeiro, que a gente não executava boa parte das despesas, eu ia lá na Cefaz e remanejava as verbas orçamentárias do mês anterior e jogava para frente, para não perder aquele orçamento, né? E aí a gente ia criando o orçamento para poder criar as políticas de assistência estudantil. Com esse artifício a coisa ia dando certo, né? Mas de fato é muito complicado sem a autonomia a administração da universidade ter qualquer previsibilidade de lançamento de edital de auxílio estudantil. Mais alguém? Algum questionamento, dúvida a respeito da política de assistência? Professor Napoleão. Boa tarde. Eu quero só fazer uma colocação, porque foi dito anteriormente por professores e coordenadores de cursos aqui que a greve afasta os alunos da UESP, de que há evasão de alunos por conta da greve. O que esses professores e coordenadores não querem ver é o que afasta os alunos da UESP não é greve, mas é justamente essa ausência de política de assistência estudantil. Eu sou professor de diversos cursos e, de certa forma, conheço um pouco da realidade dos alunos que entram aqui, porque, em geral, eu sou professor nos primeiros blocos. Então, o curso de enfermagem, por exemplo, o curso de enfermagem recebe cerca de 26 alunos por ano, só tem uma turma por ano agora. Desses 26 alunos, as últimas 2 turmas perderam mais da metade. Uma turma ficou com 9 alunos, que, se não me engano, está no bloco 4 agora, e a turma que está no bloco 2 só tem 11 alunos no momento. Então, uma turma, 9 alunos, 11. Esses alunos estão aonde? Esses alunos, graças a Deus, a maioria deles não deixou de estudar. Estão na Federal. Eles saíram aqui da UESP, não porque o ensino não fosse bom. Eles agradecem os professores, veem o esforço dos professores, porém, mas eles saíram aqui não porque o ensino daqui não tivesse qualidade, mas saíram porque não tinha política de assistência estudantil.
Eram alunos bons? Eram, muito bons alunos. E não só do curso de enfermagem, mas também do curso de administração, do curso também de contábeis, alunos de diversos cursos que estavam aqui. Um dos cursos que tem menos evasão é o curso de Direito. Tem menos evasão. De fato, observa as turmas, às vezes fica com o bloco 2, praticamente quem entra no bloco 1 fica no bloco 2. Então, há uma permanência. Mas cursos como administração, enfermagem, pedagogia, jornalismo também, são cursos que pedem bons alunos por conta dessa ausência de política estudantil. Então, ninguém pode aceitar esse discurso de coordenadores e professores de que greve afasta aluno, que greve faz perder aluno. Ora, nós estamos entrando justamente em greve para que os alunos fiquem. Não é por outra coisa, não. A luta ano passado, aliás, mês passado, foi justamente para ter professores. Professor de Direito falando que os professores lá estão se desdobrando para poder fechar a carga horária. Eu não quis perguntar, eu devia ter perguntado como é que vai ser feito esse mês que vem, em janeiro, quando forem cancelados, forem suspensos os contratos temporários. O que é que vai ser feito? Depois disso, vai fazer, o governo do Estado vai querer fazer novo seletivo? Queira Deus que faça, porque só assim o problema não vai se agravar, não vai se complicar. Não só no curso de Direito, mas também em outros cursos. Cursos como de pedagogia também, jornalismo, contábeis, cursos que dependem de professores. E se não chamar professores ainda, não sei nem se ainda pode chamar, ou se não fizer o seletivo, a situação tende a se agravar, porque chega um ponto que não dá para os professores assumirem além da sua carga horária. Não irão conseguir fazer isso, porque vai ter de fato uma demanda muito alta de disciplinas. Eu mesmo estive em cursos além da minha carga horária por conta desse problema. Estive no curso de contábeis, por exemplo. Sem professor, bloco 1, a coisa mais triste que eu acho é o aluno chegar aqui na universidade, no bloco 1, e não ter professor para dar aula. Então, eu, além da minha carga horária, assumi disciplina de contábeis. Certo? Lamento que muitos de contábeis não estão aqui, do bloco 1 em especial, do bloco 2, tinha agora a Ingrid e outra menina aqui também, e são desse tempo também, de já conhecer essa realidade de falta de professor, né? E, de fato, tanto nós como professores, como os alunos também, precisamos continuar essa pressão para que venham novos professores, para que venham mais professores, para que muitos cursos aqui não venham a ter o destino que, infelizmente, já teve curso de matemática em Oeiras, fechado. E eu não sei qual é a cara do reitor chegar para um aluno e dizer: procure outro curso, para outra instituição, para outro canto. Ora, se ele depositou a esperança naquele curso, era o que ele queria fazer. E, aliás, né, o curso de matemática, lá em Oeiras, é um polo de matemática do Estado, né? Tem muitos alunos da rede pública destacando em matemática em Oeiras, espontâneo. E como é que vai ser com essa carência de professores que vai, de certa forma, aparecer daqui a um tempo por lá? Imaginando que o ensino continua a expandir, a crescer. Então, a luta em relação à política de assistência estudantil é tremendamente importante e deve ser somada às demais lutas que nós temos e que precisamos travar para que a nossa universidade continue tendo bons resultados. Aqui vocês já viram os resultados bons no ENAD, tem esforço de alunos, esforço de professores. E você imagina só se nós recebêssemos os recursos que, por exemplo, a Federal recebe. Pense aí numa proporção do número de alunos que a UESP atende para o número de alunos que a Federal atende no estado do Piauí. Até um tempo desse, a nossa conta era mais ou menos a seguinte: nós recebemos menos de 1/3, a UESP recebe, do que a Federal recebe para cuidar dos seus gastos. E olha os resultados que a UESP obtém. Então, por isso, é preciso realmente unir forças, dar um de formigueiro mesmo, unir forças, para que essas lutas tenham êxito
e o Estado também supera esse momento de crise econômica, sabendo como, de fato, gerir, como desenvolver uma boa gestão das finanças do Estado. A gente só vê o dinheiro esvair, sumir, apelarem para a LRF e, de fato, você não parece ver uma preocupação com gestão da parte do Estado. Então, gente, vamos unir forças, vamos continuar nessa luta por esses benefícios e por aquilo que a nossa universidade precisa. Tá? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, fala, questionamento a respeito do tema tratado? Pois se não, a gente agradece ao professor Paulo Henrique, à professora Carmen por esse momento tão proveitoso. E a gente está para encerrar essa mesa. E a gente também vai preparar aqui a palestra com o professor Fulvio, e é o tema Música como Resistência, forma de resistência, aqui para vocês. Professor, senhor.